Já tá gravando? Já. Tá. Faz tempo que eu não gravo pro YouTube. Então vamos lá. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Espaço Acha. E como vocês podem ver, estamos num cenário novo e eu tenho uma companhia aqui, que é a Isabela Bettina. E esse vídeo, inclusive, vai ser um vídeo que a gente vai falar um pouco sobre isso. As mudanças que estão acontecendo aqui no Espaço Acha e a chegada da Isa, nossa nova guardiã, minha sócia aqui dentro do Espaço Acha. E a gente vai trazer ensinamentos em torno de todo esse movimento que está acontecendo, do nosso encontro e da nossa sociedade. Então, sejam muito bem-vindos. Se você se interessa por conteúdos sobre autoconhecimento, espiritualidade, expansão da consciência, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todos os conteúdos. Então, bora lá. Vamos começar. Bom, então, antes da gente começar, Isa, eu queria que você se apresentasse, porque vocês vão começar a ver muito esse novo rostinho aqui. Então, Isa, conta um pouquinho sobre quem você é, um pouquinho da sua história, para o pessoal, nosso público aqui, conhecer você. Principalmente começar, né? Oi, gente, aqui. Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos. Muito prazer, eu acho, né? Você que quiser no seu coração. Tá, vamos lá. Oi, gente, prazer. Meu nome é Isabela Bettina, sou terapeuta, sou guardiã da medicina do cacau, sou mestre em filosofia da psicanálise, então vocês vão me ver muito por aqui para falar disso também, né? Trazer filosofia para o autoconhecimento. E é uma honra estar aqui com a Cá hoje, ser sócia desse espaço maravilhoso, que traga muito autoconhecimento, muito desenvolvimento pessoal para todos nós, pois não estamos sozinhos. Inclusive, eu acho que esse é um dos temas centrais desse vídeo, né, Isa? A gente falar da importância da gente... Eu acho que o caminho do autoconhecimento, ele muitas vezes ele é um caminho solitário, né? Às vezes a gente começa a desenvolver esse despertar da consciência, então começa a buscar esse autoconhecimento através de livros, através de cursos, e a gente começa a se desenvolver e às vezes o nosso ambiente, eu acho que na maioria das vezes um ambiente externo, ele ou não está, né, nesse movimento de despertar, né? E aí acaba que a gente acaba se sentindo um pouco sozinha, querendo buscar companhia, união, amizades para caminhar nessa jornada. Então, como é importante a gente buscar essa união. Sim, para Dentro fortalecer esse caminho, né? Sim, Porque é um caminho muito solitário. Porque se a gente pegar a maior parte das pessoas, né, para quem tá nesse caminho do autoconhecimento, daí você vai ver as pessoas indo para rolês diferentes do que o seu, falando assuntos que, tipo, não são os assuntos que você quer ouvir, que você quer falar nesse momento, né? E aí, às vezes dá até uma desanimada, ou você desanima do processo, ou você se sente muito solitária nesse caminho. sim. Eu lembro, por exemplo, a minha jornada, eu tive depressão ali com 19, 20 anos. E eu vejo como sorte não, né? Mas foi muito bom que a minha mãe e a minha irmã, elas já estavam nessa caminhada. Sim. Então eu tinha ali uma certa referência que foram justamente elas que falaram, me viram ali, né, naquela situação, elas que me levaram para terapia, né? Então, né, vai fazer terapia, vai fazer um acompanhamento. Então, eu acho que isso já é uma barreira a se quebrar, Sim. porque às vezes são familiares mais conservadores, não, terapia é coisa de louco, não, você não vai fazer terapia. Tipo, vai fazer qualquer outra coisa para sair dessa depressão. E não, minha mãe e minha irmã já me colocaram nesse caminho e também a minha irmã principalmente tinha muita conexão com a espiritualidade. Então ela também me inseriu neste universo da espiritualidade e do autoconhecimento, que me ajudou muito, porque eu era nova. Eu tava ali e eu era bem baladeira. Gente, eu era da balada, eu ia de balada segunda a segunda, bebida, droga, era uma coisa assim, minha vida era bem movimentada
nesse sentido, né? A vida social e tudo mais. Então, eu acho que ter essas referências me ajudaram a me inserir neste universo, nessa caminhada cedo, né? Uhum. E aí eu lembro que eu comecei a ler livros e eu levava para a faculdade, por exemplo, os livros. E eu nunca me esqueci de um amigo meu que falou assim, nossa, tá lendo livro de autoajuda, tipo debochando que eu tava lendo um livro que era de autoconhecimento, de autoajuda ali. E aí você vê, né, como o ambiente ali, ele era um ambiente que não favorecia a minha continuidade na jornada do autoconhecimento. Então você precisa estar firme ali no caminho para você se manter, porque senão é muito fácil ser tipo, beleza, então eu não vou olhar para isso, não vou priorizar isso, vou fazer outras coisas. Exatamente. Para mim foi um pouco semelhante. Eu não tinha ninguém à minha volta falando sobre isso. Ninguém, família. Minha família, assim, não seguia nenhuma religião, não buscava autoconhecimento. E meus amigos também, muita bebida, muita festa. E eu comecei com a filosofia, o autoconhecimento. Hoje eu percebo isso, eu demorei para perceber isso. Então, com a filosofia eu comecei o autoconhecimento, mas assim, muito cética, né? Então, assim, quando eu comecei na filosofia, e é uma coisa que eu percebi isso tem pouco tempo, meus papos já mudaram. Então, assim, meus amigos daqui já não, parece que não fazia mais sentido, eu só me sentia bem com os amigos de lá, porque a gente já tava numa outra pegada, bebia muito, mas tinha um papo mais, assim, interessante. Sim. E aí depois... Uma coisa mais aprofundada ali, Isso. né? Mas não tão raso na superfície, né? Porque eu não sei você, mas eu acho que o que mais me pegou era o papo raso. Sabe? De tipo assim, essa amizade não faz mais sentido pra mim, porque é só bebida, a pegação, e show, e festa, e balada, e aí? Tipo, não, e a vida, né? Exatamente. E na filosofia, por mais que assim, não tem essa pegada de espiritualidade, já tem, tipo assim, vamos falar sobre política, vamos falar sobre... Eu posso falar isso aqui? Política, pode? Sim. Tá. Aqui, vamos lá. Então, vamos falar sobre política, vamos falar sobre a situação financeira do Brasil, vamos falar sobre isso, sobre aquilo, sobre educação. Então, já é um papo mais assim, não tão superficial. Sim. De se questionar mais. Tipo, quais são meus valores, o que eu acredito, qual vertente política, econômica é mais viável para mim, sabe? E aí eu já comecei a olhar com outros olhos. Principalmente começou quando eu fui pro feminismo, quando eu fui estudar feminismo, e aí eu fui mais ainda entender a história das mulheres, aí eu comecei a me ver como mulher, tipo, das crenças, então já foi assim, tipo, uma diferença muito grande de eu sabia onde eu queria estar e onde eu não queria mais, que não fazia mais sentido. Porque eu acho que você... esse caminhar do autoconhecimento te leva muito para você questionar sobre os seus valores. Sim. E aí você começa a entender quais são os seus valores e ali, a partir dali, você começa a filtrar, né? Tipo assim, filtrar ambientes, filtrar o que faz sentido, filtrar o que não faz sentido. Fora a questão energética, né? De afinidade energética, né, que a gente sente ali, né? Tem momentos, relações que a gente sente que não bate mais, né? A afinidade e tudo mais. Isa, me conta uma coisa. Como você se conectou com a filosofia? Porque eu acho que a graduação, né? Esse momento que a gente tem ali, até social, a gente sente aquela pressão de escolher a faculdade, né? Eu acho que tem ali padrões que a gente acaba seguindo e, pelo menos na minha visão, filosofia é uma coisa muito peculiar ali, né? É uma coisa peculiar de já nova, eu vou escolher esse caminho. Então, me conta um pouquinho pra gente. Até porque, gente, vou dar um spoiler. Teremos muita filosofia por aqui, viu? Isabela vai nos trazer muitos
saberes filosóficos aqui pra gente. Com certeza. Eu não escolhi a filosofia, ela me escolheu. Foi assim, na época eu na verdade não prestei vestibulares, eu prestei o Enem. E na época o Enem não abrangia todas as faculdades como abrange hoje. E eu queria sair de casa. Então, assim, eu sabia que eu era de humanas. E aí eu peguei a faculdade mais longe que tinha. Esse foi seu critério? Gente, mas é ótimo. Mas eu acho que nada é por acaso. Nada. Eu tava fazendo veterinária. você Quando começou? eu comecei em veterinária. Veterinária? Caramba! Fiz um mês. Aí eu vi que eu tinha passado no Enem, em filosofia, porque aí eu peguei, tipo, Lavras era a mais longe que aceitava o Enem. Aí eu vi que aí tinha os cursos, na época em Lavras, hoje tem mais, mas na época tinha de humanas, só tinha filosofia e letras. Aí eu falei, cara, filosofia é uma doideira, né? Que eu tenho na escola, só dar minha opinião. Eu achava que era isso. O curso é 4 anos e meio, 3 anos. Eu termino, mas 4 anos, 3 anos eu Gente! E aí eu passei, deixei veterinária e fui pra Lavras fazer filosofia. Tipo, você olhou e falou assim, tá, qual que é? Não importa qual seja, a mais longe das minhas raízes, eu vou. E a filosofia te escolheu. E a filosofia me escolheu. Caraca, E eu me apaixonei. que doido. Então, por isso que eu falo. Gente, nada é por acaso nessa vida. Nada. Nada é por acaso nessa vida. Eu acho que até o fato de você, às vezes, tá sentindo naquele momento, cara, eu não quero ficar aqui, quero ir o mais longe possível. Tipo, desde aí, isso já conecta, né? Já. E aí, isso te levou pra filosofia. Levou pra Muito bom. Eu não sabia disso. Eu nunca te contei isso. E aí, você gostou? Eu Começou a amei. fazer? Primeira aula. Eu lembro que a veterinária, primeira aula, eu já falei, senhor, o que eu tô fazendo aqui? Eu não gosto disso. Eu gosto de animais. Não disso. E aí, na primeira aula de filosofia, quero trazer, isso é uma coisa que eu quero trazer, que é muito doido. Existe um filósofo que se chama René Descartes, que é um francês. E ele escreveu um livro que se chama Meditações. E nas meditações, né, foi minha primeira aula de filosofia foi sobre isso. E o que o Descartes ele fala? Ele fala assim, sabe, ele é o cara do penso logo existo. Essa frase é dele, que é famosa. E ele é o cara que a gente associa ao Matrix. Ele é o filósofo da Matrix, entendeu? Que ele fala assim, que ele né, traz muitas suposições, mas só para resumir, o que me apaixonou foi, tipo assim, ele fala, será que essa realidade é real? Eu estou vivendo tudo isso ou existe um gênio maligno, né, que seria Deus, né? Um gênio maligno no sentido de não ser totalmente bom, que esse Deus não seria totalmente bom e ele me engana. Um gênio enganador que tá botando tudo isso na minha cabeça. Nossa. E tipo assim, será que isso aqui tá acontecendo? E isso eu fiquei, tipo, explodiu a mente. Isso é muito interessante. E eu me apaixonei. Aí depois eu conheci Freud ainda. Aí pronto. Aí já deitou no lugar certo. Isabela tem um amor por Freud. Provavelmente quando ela vai falar muito dele aqui, né? Então se preparem, gente. Se preparem, que teremos muitos por aqui. Mas caramba, que interessante, né? Achei muito interessante esse seu início com a filosofia. Eu não sabia disso. Pois é. Ótimo. E aí depois porque é engraçado também, né? Você, até hoje, a gente estava conversando antes de começar a gravar, você trouxe sobre que a academia, né, da filosofia, ela é muito estrutural. Sim. E é engraçado, eu não tinha essa visão. Eu via muito a filosofia
de um lugar mais do sutil ali, do filosofar, sabe? Aquela coisa. Sim. Que eu acho que até por conta, né, que minhas referências de filosofia é o Cortella, é a Lucilene e tudo mais. Então, por que eu tô falando isso? Porque você, nesse período, era mais cética. Mas não era totalmente cética. Totalmente cética. E aí eu queria que você trouxesse um pouco como que foi essa sua entrada, assim, essa mudança que aconteceu para o universo do autoconhecimento e como você se tornou hoje, né, terapeuta. Você entrou nesse universo do holístico, das terapias e tudo mais. Conta um pouquinho. Bom, eu era muito cética mesmo. Não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Era tipo ciência total, né? No caso, filosofia total. E só que eu sempre passava com psicólogos desde de criança, né? Não gostava, confesso que eu não gostava. E eu passava porque eu tinha muitas crises existenciais. Do tipo, meu, o que eu tô fazendo aqui? Quem sou? Pra onde vou? Eu acho que foi por isso que a filosofia me pegou, porque eu falo, cara, é isso, essa sou eu. Tipo, quem sou eu? Sabe? Não faz sentido. E tipo, será que a vida é só isso mesmo? Trabalhar, pagar boleto? Pra mim não fazia sentido nenhum. Nenhum. Sim. E aí precisava de algo mais. E aí eu lembro que na época eu tava fazendo sessão com um psicólogo junguiano de Atibaia. E aí eu ia pra lá toda semana. Eu não gostava dele porque ele era junguiano, mas eu gostava dele. E aí eu lembro que em uma sessão eu trouxe isso pra ele. Eu falei assim, eu não sei, eu tô começando a me questionar que talvez exista Deus, exista algo maior. E aí eu lembro que essa foi minha última sessão com ele, porque aí ele virou e falou assim pra mim, eu acho que você tá começando a amadurecer. Nunca mais voltei. Parei a análise ali. Nossa, né? E aí aquilo me pegou tanto, porque era assim, para eu adentrar aquele caminho, eu ia precisar abrir mão de uma pessoa, de uma personalidade minha, de quem eu era, que era extremamente resistente a essa ideia de Deus. Como Deus pode existir se existe tanta gente passando fome no mundo, se existe tanta guerra. Eu acho que é por isso que eu gostei do Descartes, que falava que Deus era um gênio maligno. E aí acabou que aí eu não voltei mais, mas assim, foi coisa de 2 meses depois de tanto pensar nisso, eu acordava de madrugada, né? Que aí falam que é um despertar espiritual, né? Começou esse meu despertar, eu comecei a questionar muito isso, e aí começou a aparecer propaganda do plano de alma no Instagram. E aí eu lembro que eu só lembro assim, descubra o seu propósito de vida. E aí eu falei, cara, eu preciso disso, porque pra mim não faz sentido estar aqui. Então eu preciso descobrir o meu propósito de vida. E aí na época, né, só a famosinha lá fazia o plano de alma. Ela só tinha, era tipo assim, era julho, e aí ela só tinha agenda pra março do outro ano. Eu falei, eu não posso esperar. Aí eu fui procurar saber, descobrir a formação, e falei, vou fazer essa formação, como se fosse algo muito barato, né? E tipo assim, fiz. E tipo, paguei, e aí só que eu nem me questionei qual era a raiz daquilo. Sim. Eu fui me enganando, tipo, não, deve vir de algo racional. Eu vou encontrar algo lógico ali. E aí, quando começou o curso, que eu vi que o negócio era totalmente espiritual, eu falei, cara, eu não acredito que eu joguei meu dinheiro fora. Onde eu fui enfiar, meu Deus? Nossa, e aí, no último dia, que é o dia que a gente faz a Healing Grace, é no último dia, né? Sim. No último dia de formação, até lá, eu tava assim, tô aqui só porque eu gastei muito dinheiro nisso daqui. Porque isso não faz sentido, isso não é lógico. E aí, no último dia que a gente faz a Healing Grace, que pra quem não sabe, é uma parte do plano de alma, né? Que é um alinhamento de propósito. E aí ela fez com todo mundo, assim. E tipo assim, ela não me conhecia, a professora, eu não conhecia ela. Ninguém sabia nada da minha vida. E aí
é um estado meditativo, né? Ela te coloca pra meditar, tipo, como se fosse pra meditar, e você vai subindo ali, né, e tudo mais. E aí ela falou assim, agora sobe até Deus. E aí eu pensei assim, Deus, Deus não existe. Aí ela falou, aí eu pensei na minha cabeça, né, tia? Ela tava fazendo um monte de gente, não era só comigo. Aí ela falou assim, não importa se você acredita em Deus ou não, sobe no universo, sobe pra onde você quiser, mas você só sobe. E falou brava, e eu falei, cara, é meu pensamento, ela falou comigo. Ela tá escutando o que eu tô pensando. Tá escutando o que eu tô pensando. E aí eu passei a acreditar, falei, não é possível esse negócio é bruxaria. Sim, que eu acho que são essas coisas que acontecem que fazem a gente, tipo, sair um pouco do ceticismo, né? Que são coisas que não têm explicação. Não tem. Aí você fala, ok, tá. Pode Exato. ser que realmente haja algo maior. Pode ser que haja um Deus, que haja um plano espiritual, né? E aí a vida vem jogar você. É engraçado que a vida te colocou ali na leitura, pra quem não sabe, a leitura do plano de alma é uma ferramenta, né? Já Você pode explicar melhor que eu, vai. é uma ferramenta de autoconhecimento que ela traz pra gente qual é o nosso propósito de vida, o que a nossa alma se propôs a fazer nessa encarnação aqui na Terra. Então, assim, ela traz seu propósito de vida, ela traz seus talentos ocultos, os desafios que você veio passar, os objetivos que você veio cumprir, e também traz alguns padrões, que aí tem uns planos de alma que tem e outros não, né? E então, basicamente, é uma ferramenta de autoconhecimento. E aí, assim, e quando você faz aquilo, é isso, tipo, não tem como você não acreditar, porque aquilo era eu. Me Sim. descrevia. Tipo, Sim. como que eu não vou acreditar nesse trem? É, Né? são coisas que fazem muito sentido ali, né? Sim. E aí é uma leitura que é feita através do seu nome, né? Sim. Da vibração das letras que compõem o seu nome. Sim. Então, e eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa ferramenta foi justamente a visão do propósito para além de só dons, né? Então, a gente enxerga o nosso propósito não como um, tipo, um título, né? Tipo assim, você vai receber um título, é esse o seu propósito e é isso que você vai seguir. Não, é uma estrela ali, né, com pontos que envolvem desde talentos até desafios e que são pontos que precisam ser trabalhados, desenvolvidos. Então, é uma ferramenta bem especial, assim, bem profunda. E que, inclusive, eu vou aproveitar essa conexão, foi a ferramenta que nos uniu, vamos dizer assim. Foi um ponto de intersecção, interconexão que nos uniu. E eu vou aproveitar para contar um pouquinho para vocês de como foi o nosso encontro, né? Como que a gente se conheceu, como a gente se conectou. Então, foi assim, foi mais ou menos assim. Eu me mudei para Bragança, eu morei minha vida inteira em São Paulo e me mudei para Bragança em 2021. E a gente se mudou, né? Eu e meu marido, a gente se mudou para cá por conta do trabalho dele, mas também já existia ali um desejo de sair de São Paulo, do caos de São Paulo. Então a gente veio e eu não conhecia ninguém aqui, né? Eu não tinha nenhuma amizade e tudo mais. E eu também estava num momento de muita introspecção na minha vida. Então eu também não estava ali tendo muitos encontros sociais. Eu também não estava me esforçando, vamos dizer assim. E eu não sei vocês, inclusive vou aproveitar, não sei vocês. Veja se faz sentido, mas eu acho que todo mundo deve sentir um pouco disso. Eu senti que, eu acho que isso também foi resquícios da pandemia, assim. Tipo, eu acho que depois eu fiquei mais fechada também. Eu acho que foi um desafio voltar para a sociedade, assim, né? Eu senti muito isso. Então, eu acho que isso também, além do meu momento de vida ali, que eu tava vivendo também, de introspecção, eu acho que isso contribuiu também. E eu fiquei durante um tempo mesmo mais sozinha mesmo, vivendo minha vida, fazendo minhas coisas, mas mais socialmente, em relação a amizades, essas coisas mais sozinha. E quando ia
saía, eu ia pra São Paulo, ver as minhas amigas em São Paulo e tudo mais. Mas aquilo, depois de um tempo, começou a me incomodar. Porque eu falo, pô, eu tô construindo minha vida aqui, então eu acho que é importante eu buscar isso, cultivar isso aqui de alguma forma, né? E se eu não fizer o movimento, não vai cair aqui, ó, vai bater na minha porta. Oi, querida, vamos fazer uma amizade? Não vai. E eu acho que isso é um dos aprendizados que a gente pode trazer aqui para esse vídeo para vocês, do quão é importante a gente reconhecer ali as nossas insatisfações, os nossos desejos e fazer um movimento de buscar isso, né? O que precisa ser feito para que isso aconteça. É simples, né? Um movimento simples, mas não é fácil, né? Então, aquilo já estava gerando um incômodo dentro de mim, aquela sensação de solidão, de se sentir sozinha e, ao mesmo tempo, a vontade de troca, né? Então, a vontade de querer ter amizades, inclusive, que foi como a gente começou falando no vídeo, amizades que estavam mais alinhadas com quem eu era, alinhadas com o que eu acreditava, com os meus valores, com o estilo de vida que eu queria levar. Então, eu tinha que buscar aquilo, né? Não ia do nada. E aí eu falei, quer saber? Não vai cair do céu, então eu preciso fazer um movimento. Como que eu posso fazer esse movimento? E eu comecei a procurar no Instagram. Eu fui meio stalker mesmo, né? Comecei a procurar no Instagram. Bom, mas como é a amiga que eu gostaria de ter? Uma terapeuta? Uma terapeuta holística? Sei lá, uma pessoa que esteja dentro também desse universo? E aí eu falei, bom, vou pesquisar então no Instagram. Terapeuta holística em Bragança Paulista. E fui lá, comecei a pesquisar. E a primeira pessoa, não sei se foi a primeira, mas assim, a única pessoa que eu falo, nada é por acaso. Nada. A única pessoa que eu olhei, bati o olho e fui falar, porque eu poderia ter saído disparando mensagem. Sim. Né? Até porque... Desesperada. Não, eu acho muito engraçado, porque eu não me considero... isso, embora eu seja comunicativa, eu acho que para esse início de, tipo assim, começar uma amizade, eu me considero uma pessoa tímida, né? Não sou a pessoa que vai chegar já falando e tudo mais. Então, foi também uma grande... Eu tive que passar por essa barreira também da timidez, né? E até de um auto-julgamento, tipo assim, meu... Quem que é essa louca, né, que tá me mandando mensagem? Tipo, eu tive que atravessar essa vergonha, essa timidez de buscar uma amizade, Sim. sabe? Eu acho que também teve isso também. Ah, tipo, com certeza. Meu, eu vou lá e vou fazer uma amizade. Enfim, não era muito não era uma coisa que era natural minha. Então, eu encontrei o perfil da Isa e eu bati o olho, eu falei assim, meu Deus, ela é leitora do Plano de Alma. E eu tinha feito a formação recentemente tinha feito a formação do Plano de Alma. E o Plano de Alma, ele é uma ferramenta que é pouco conhecida aqui no Brasil ainda, né? Sim. É uma ferramenta que foi criada, a formação é dada em Londres, né? Então, eu acredito que é mais forte lá, né? Lá em Londres e tudo mais. Então, aqui no Brasil... Tanto que a gente só tem uma que é a Kátia, a representante mesmo que responsável por dar as formações aqui. Então é uma coisa muito restringida. E Bragança, assim, não é uma cidade que tem milhões de terapias holísticas e centros holísticos, né? É uma cidade que ainda está crescendo aqui. É uma cidade pequena. É uma cidade pequena, de interior. Então, assim, eu olhei e falei assim, não é possível que... Aí encontrei aqui uma leitora do Plano de Alma. Aí foi ela, eu falei, é ela, vou chamá-la. Mandei uma mensagem, falei, olá, estou em busca de novas amizades e tudo mais. Falei, né, eu também sou leitora do Plano de Alma. E aí começamos, né? Sim. Começamos a conversar e
construir essa amizade maravilhosa. Ai, nem fale. E conta um pouco de como foi pra você, né? Como que foi? Gente, quem é essa louca que tá mandando mensagem? Não conheço, quer ser minha amiga. Gente, assim, foi muito surreal, porque eu me sentia muito sozinha nesse processo. Assim, as únicas amigas que eu tinha que estavam nesse processo de autoconhecimento era amiga que eu tinha feito um curso e tudo assim, longe daqui. Não tinha ninguém. Minha família, assim, hoje tô mais, né? Até algumas amigas que antes eram essas amigas que era só do rolê, hoje, tipo, participam das constelações, faz terapia, assim, é muito legal. Mas na época que você me mandou mensagem, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, era só eu. E aí eu me sentia muito sozinha. E eu lembro, assim, certinho, que um dia antes da Cá me mandar mensagem, um dia antes eu tinha pensado assim, tipo, eu só tinha pensado assim, jogado pro universo, nossa, queria tanto uma amiga pra eu falar dessas coisas, que gostasse do mesmo que eu, que se interessasse por isso. Acabou, mas não fiz nada, não fui atrás, não. Só joguei. Você jogou a semente, reguei, vamos dizer assim. E aí eu lembro, assim, que ela me mandou mensagem, que aí no dia seguinte eu vi a mensagem e eu, caraca, achei que só eu mexer com isso em Bragança. E aí veio isso, cara, como o universo é incrível. Eu pensei isso ontem e ela me manda essa mensagem. Vê valor em tudo. Sim. Caraca, tipo, como o universo é maravilhoso. Sim. E hoje a gente tá aqui. Sim. O tanto que é muito doido, né? Até esse início e como as coisas foram acontecendo depois. Sim. Né? Porque aí a gente... No início ainda foi difícil a gente marcar, né? Sim, Marcar demorou um pouco ainda. pra gente se encontrar, assim. Foi. E eu lembro que aí a primeira vez que a gente se viu foi num evento que a Isa tava participando, Era uma feira holística. Era uma feira holística. E aí a gente teve... Mas teve cerimônia também. Foi depois da cerimônia. Ah, não, a cerimônia foi depois. Aí depois eu fui na cerimônia do cacau que a Isa conduziu. E aí a gente começou a construir essa amizade também. Eu lembro de quando a gente se encontrou no café. Que aí também, o namorado dela abriu um café do lado, literalmente do lado da minha casa. Do lado. E aí a gente teve esse encontro e a gente ficou muito tempo conversando. E sabe aquela sensação de tipo, meu bem, a gente se conhece há muitas vidas. São muitas vidas, não é dessa daqui só não, minha querida. Porque é diferente, né? A conversa, você se sente à vontade, você tem assunto, o negócio desenvolve ali. Só vai. E só vai. E eu falei, nossa, que bênção, que bênção. E aí a gente começou, né, construir essa amizade, irmãs de alma, não é mesmo? Com certeza. E cada uma seguindo o seu caminho profissional, né, que são caminhos que se complementam, né, até que depois de conversas, muitas trocas, a gente viu que a gente tinha valores muito alinhados, sonhos muito alinhados. E eu acho que até uma das coisas, né, da carta também que a gente tirou uma carta antes de fazer esse vídeo, como é bom a gente encontrar a nossa tribo, né? Então pessoas que querem também fazer coisas para além de si mesmo. Então tem interesses, vontades de criar, de fazer, de movimentar coisas para além de si mesmos. E tá nesse caminho, né? Nessa jornada da expansão. E eu acho que o caminho do despertar, do autoconhecimento, da espiritualidade é algo que eu vejo sim que está progredindo a humanidade. Sim. Eu sou uma otimista, eu sou uma pessoa otimista. Então, assim, eu vejo, embora às vezes quando a gente olha para o mundo a gente fala, não, a gente está regredindo. Eu acho que a gente está progredindo. A gente está tendo cada vez mais acesso, espaço para isso, né? Vamos se autoconhecer, vamos olhar para, né? Somos seres espirituais, vivendo uma experiência material e não o contrário. E assim, encontrar pessoas que também estão nessa, né? Porque
embora estamos progredindo a passos lentos. Então, há muito trabalho a se fazer. Muito. Né? E eu acho que eu via, quando eu pensava no Espaço Acha, assim, eu sempre sentia que não era só eu, né? Eu falava assim, não dá, eu não posso, o sonho é esse, a visão é essa, é isso que eu visualizo, a missão é essa, querida, sozinha tu não vai conseguir, entendeu? Então, assim, precisamos unir almas, saberes, dons, habilidades para fazer isso ficar cada vez mais forte e crescer, para esse projeto crescer cada vez mais e cumprir cada vez mais a sua missão. E eu acho que foi esse momento que você também trouxe, né? Você também estava querendo acho que expandir, né? Sim. E aí a gente entendeu que juntas somos mais fortes. Que juntas transbordamos. Que juntas transbordamos. Que juntas transbordamos. E aí a gente chegou nessa decisão de nos tornarmos sócias, de fazermos juntas o Espaço Acha acontecer. E agora eu tô muito feliz e muito animada. Ai, eu também. Muito, 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 muito. É literalmente um sonho se realizando. E eu acho que é isso. Quanto mais a gente se une e une com pessoas que estão nessa mesma jornada, que têm os mesmos valores, os mesmos sonhos e vontades, a gente acaba também ganhando mais potência, né? Até aqui, ó, tem uma frase dessa carta que a gente tirou que diz assim: é hora de convocar sua tribo, compartilhando a voz de sua alma e deixando-se ser vista. Quando você compartilha o que é real e verdadeiro para você e compartilha o remédio que você mais precisa, aqueles que são semelhantes se reunirão ao seu redor. Então eu acho que... E aí é muito disso da nossa troca, né? Tipo, eu vou trazendo os meus desafios e aí você me ajuda com isso e você vai me trazendo seus desafios, eu te ajudo com isso e a gente vai ganhando consciência. Sim. E isso depois se transforma em projeto, em conteúdo. É uma coisa muito louca. Muito. Literalmente, acho que transbordar é a palavra. É um transbordo. Sim. Né? É. A gente cresce muito juntas. E a partir de agora, vocês com a gente, né? Porque Com vocês certeza. participaram das nossas conversas. Sim. Porque assim... Eu acho ótimo, porque assim, a gente... Uma coisa que a gente sempre brincava é que nas nossas conversas, assim, a gente conversava... áudios e áudios e áudios, e assim, muita consciência, muita coisa se expandindo. A gente falava, gente, isso daqui dá uma aula, isso daqui dá um curso, pelo amor de Deus. Então, a nossa proposta aqui também, né, que um dos pilares do Espaço Acha é a educação, então é a gente educar vocês, informar vocês, e a gente vai fazer isso através de projetos, mas também através de conteúdos aqui. A gente falou, toda vez que semana passada a gente teve uma reunião, a gente começa a conversar, aí começa e vai longe. A gente fala, gente, já era pra gente estar gravando, isso daqui já dava um conteúdo profundo. Então, assim, vocês estarão dentro... Eu acho que esses conteúdos que a gente vai começar a trazer aqui é como se são conversas... Sim. profundas aí que vão gerar muita consciência pra vocês, né? Muito aprendizado, muita consciência. E é isso. É isso. E aí fica a dica, gente. Peçam pro universo. Peçam pra ele. Porque assim, lógico, né? Não é só pedir que não vai cair do céu, mas peçam. E ajam em direção àquilo. O que eu posso fazer hoje? O que eu quero pra minha vida? Eu também quero uma parceira de vida que acredita nas mesmas coisas que eu, que tem os mesmos princípios, os mesmos valores. Pede e depois vai no Instagram buscar. Vai buscar no Instagram, entendeu? Vai dar uma olhada ali, manda uma mensagem, quem sabe? Muito bom. E eu acho que também a nossa proposta aqui é também criar essa comunidade. Sim. Né? Eu acho que é a gente construir juntas, eu, você e todos vocês, a gente construir essa comunidade dentro do Espaço Acha, que a nossa missão é ser lar para
almas que estão buscando crescer, se desenvolver, né, pessoalmente, espiritualmente. Sim. Então saibam que esse vai ser, e vai ser cada vez mais um espaço seguro, acolhedor, libertador, expansivo para vocês estarem aqui, para vocês escutarem, e não só escutarem, mas vocês trocarem com a gente, né? Então, tirarem suas dúvidas, trazerem seus insights, trazerem ideias. Eu acho que essa troca ela é muito importante pra gente ter esse ponto mesmo de união, de comunidade mesmo, né? De pessoas que estão nessa busca aí. Então, inclusive, aproveito isso pra sempre pedir pra vocês, sintam-se à vontade para tirar dúvidas aqui nos comentários, pra compartilhar vivências, às vezes vocês viveram algo parecido, tem histórias parecidas, a gente vai amar escutar vocês. E até se vocês quiserem trazer, né, o que vocês gostariam de ver mais por aqui. A gente tá nesse ponto de novo momento, então a gente tá entendendo também o que a gente vai trazer aqui, mas queremos escutar vocês também. O que vocês gostariam de ver por aqui. Com certeza. E já deixem aqui nos comentários, né? Se vocês também sentem que estão nesse momento de busca da tribo de vocês, se encontraram aqui com a gente, se vocês já têm, né, essa parceria de vida que tá aí na mesma frequência, a gente vai gostar muito de saber. E se caso você não tenha, seja muito bem-vinda. Estamos aqui. Se você quiser participar dessa nossa tribo do Espaço Asha, da Expansão da Consciência, você será muito bem-vinda aqui. Com certeza. Acho que é isso, né? Por esse conteúdo. Acho que é isso. E não deixe de curtir se esse conteúdo fez sentido pra você. Se ele trouxe algum insight, se ele gerou valor pra você. Curte aqui porque isso nos ajuda. E faz com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas, certo? Então, quando você curte, você não só tá ajudando a gente, como você também tá ajudando a que a consciência chegue para cada vez mais pessoas. Então é isso. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Até!